Dois cidadãos indignados em busca de justiça. Hoje, o Fantástico vai ao extremo norte do Brasil para contar a história de um paraplégico que se revoltou com o descaso no transporte público. Não é por menos. Em São Paulo, uma noiva vive minutos de aflição e de raiva no dia do casamento dela. Tá na hora de chamar, sabe quem? Conciliador. Exatamente. Aquele dia para mim era memorável. Eu não tenho palavras para dizer o quanto isso me machucou. São Paulo, noiva é abandonada chorando no altar. Não pelo noivo, mas pelo fotógrafo, que some no dia do casamento. Acreditamos na boa fé dele. Do sudeste para o norte do Brasil, conciliação em pleno rio Amazonas. Um cadeirante processa uma empresa de ônibus de Macapá. A alegação: desrespeito ao direito da pessoa com deficiência. Eu já me meti na frente de veículo da própria empresa, porque eu vi que ele não ia parar na parada. Dois casos que vão testar o poder de negociação de nossos conciliadores. Wilson Felim, 65 anos, nomeado pelo Tribunal de Justiça Paulista. E Sônia Ribeiro, 37 anos, do Tribunal de Justiça do Amapá. Esse abalo moral dele é um abalo que a empresa deve levar em consideração. Eu guardo muita mágoa mesmo, porque o dia não volta. Aide e o marido Wagner contam ao conciliador Wilson que, uma semana antes do casamento, fecharam um pacote de 50 fotos profissionais. Pagaram R$500 à vista ao fotógrafo Henrique de Oliveira. Nós marcamos a data, o horário, tudo, dei todos os dados possíveis para ele. O contrato assinado pelos três confirma. A cerimônia seria realizada no dia 15 de janeiro, um sábado, às 7 da noite. O local: Igreja de Santa Terezinha, na Zona Leste. No dia e hora marcados, porém, a demora começou a inquietar os convidados. Eram 7h30 e nada da noiva aparecer. É que ali, atrás daquela porta, Aide estava em pânico. O fotógrafo contratado não tinha aparecido. Sem alternativa, o casal deu início à cerimônia. Eu no maior desespero, e eu não sabia o que fazer. Amigos e parentes tentaram ajudar, tirando fotos com suas próprias câmeras e celulares. Fotos tremidas, fotos embaçadas, fotos escuras, mas porém tiradas de coração. A minha vontade era de olhar para baixo. Eu pensei assim: nossa, é um momento tão feliz da minha vida. E eu tô aqui chorando, minha maquiagem borrando. Eu não tenho palavras para descrever. Foi uma verdadeira dor. 12 dias depois, o fotógrafo deu o ar da graça, com uma desculpa que Aide e Wagner acharam difícil de engolir. Aí ele falou que esqueceu, que ele achou que o dia 15 era no domingo. Henrique afirma que foi isso mesmo, uma lamentável confusão de datas. No domingo, no dia 16, que é o dia que eu acreditava que era dia 15, eu fui lá. Aí foi quando a casa caiu, aí já tinha percebido a besteira que eu tinha feito. Eu falei: não, você só pode estar brincando. Eu falei: um bom profissional nunca ia fazer isso. Um bom profissional tem agenda. Na época não tinha agenda, né? Não tinha aquele hábito. A pessoa, não, agenda é coisa de fresco, né? O rapaz de 20 anos, iniciante na carreira, diz que ficou arrasado com o erro que cometeu. Chegou a duvidar da própria vocação. Será que eu sou profissional mesmo? Algumas coisas têm que acontecer realmente para você se tornar mais maduro. O casal recusou uma oferta do fotógrafo de R$1.500 para encerrar o assunto e abriu um processo por danos morais. Ele prejudicou a gente no nosso melhor momento da nossa vida. E a nossa história, infelizmente, foi manchada. Dia normal na vida do funcionário público Fernando, paraplégico há 18 anos. Para esperar o ônibus adaptado, ele é obrigado a ficar praticamente no meio da rua. O ponto não tem acessibilidade. Fernando faz sinal.
O coletivo da empresa Sião Tour para longe. Passageiros desembarcam. Fernando tenta alcançar o veículo, mas quando está quase chegando... Fernando, eu sou conciliadora lá do Juizado Especial. Eu vim aqui para conhecer a sua história. Fernando conta à conciliadora Sônia que em Macapá pegar um dos 69 ônibus adaptados para cadeirantes é, com frequência, um transtorno. Você passa meia hora na parada, passa o primeiro, não é adaptado, passa mais meia hora, quando passa o segundo, o motorista não para, e o veículo é adaptado, pronto. O estresse já começa daí. Nossa equipe saiu às ruas com Fernando e constatou que muitas vezes o cadeirante não é tratado com o devido respeito. Mais um ônibus da Sião Tour passa direto. Em nota, a empresa afirma que os veículos só carregam um cadeirante por vez. Acreditamos ter sido esse o motivo de o motorista não ter levado o passageiro, diz o texto. A queixa de Fernando é a queixa de todo um grupo de pessoas com deficiência aqui do Amapá. Cansado de reclamar, Fernando decidiu abrir um processo. A ação que ele está movendo, porém, é contra outra empresa, a Cidade de Macapá. Em 3 ocasiões, veículos dessa companhia não teriam parado no ponto. Pelo constrangimento, Fernando quer indenização de 12 salários mínimos, R$ 6.540. Eu vi que o jeito é mexer no bolso deles. Procurada com insistência pelo Fantástico, a empresa Cidade de Macapá não se manifestou. Mas depois que a nossa equipe de reportagem chegou à capital, nenhum ônibus da aviação deixou Fernando na rua. Encontramos, no entanto, outras irregularidades. Havia coletivos da empresa sem este adesivo obrigatório na frente, que identifica os ônibus adaptados. Onde vem lá, você não sabe se é adaptado ou não. Todo elevador tem uma trava de segurança que impede que a cadeira de rodas deslize para fora do ônibus. Mas aqui, neste veículo da empresa Cidade de Macapá, a trava não foi ativada. Um risco para o passageiro. E neste vídeo que Fernando gravou pelo celular, outra situação de perigo para o cadeirante. O ônibus anda com a porta aberta. Segundo ele, é mais um carro da companhia processada. Seu Fernando, o que o senhor espera dessa conciliação? Eu só quero ser tratado como qualquer um cidadão no ônibus. Palácio da Justiça, São Paulo. O casal e o fotógrafo que faltou ao casamento tentam um acordo na conciliação. Temos a certeza de que a conciliação será uma forma de evitar o crescente número de processos judiciários. O Estado de São Paulo tem em curso cerca de 18 milhões de processos. A advogada de Aide e Wagner diz que o rapaz foi negligente. Se o senhor tivesse um comprometimento, o senhor jamais esqueceria aquela data. Aonde que uma pessoa, um profissional, aonde que um profissional ia fazer isso? Nunca. Aquele dia para mim era memorável. Eu escolhi aquele dia como o dia do meu casamento, do início da minha família, que eu estava construindo. E olha, eu não tenho palavras para dizer o quanto isso me machucou. O jovem fotógrafo se penitencia. Foi falha minha, eu fiz uma confusão da data. Eu, como profissional, me magoei muito. Para mim, o mundo caiu, para mim, realmente. Eu não consegui nem olhar para minha câmera. Eu não queria nem mais pensar em fotografar, nem viver. Em Macapá, uma novidade. A conciliação entre o cadeirante Fernando e a empresa de ônibus acontece num barco, ancorado no rio Amazonas. É o projeto Justiça Itinerante. São barcos que se dirigem às populações ribeirinhas
e solucionam litígios em áreas onde não é possível manter uma estrutura, um fórum permanentemente. As distâncias geográficas são muito complicadas na Amazônia. Se nós não formos até o cidadão, não tem como ele vir até nós. Na audiência, os advogados da empresa Cidade de Macapá preferem esconder o rosto. Fernando vê descaso na prestação de serviço. Eu já me meti na frente de veículo da própria empresa, porque eu vi que ele não ia parar na parada. Ontem eu andei de porta aberta porque o elevador estava em péssimo funcionamento. A empresa assegura que os elevadores são novos e funcionam perfeitamente. Afirma também que os motoristas não param apenas quando já estão levando outro cadeirante. Fernando contesta. Sempre quando eu fico na parada, eu presto atenção nesse detalhe, que eu não vejo ninguém lá dentro. A conciliadora pergunta se os advogados têm uma proposta em consideração a Fernando. Isso demonstraria que a empresa, então, realmente tem preocupação. De volta ao Palácio da Justiça, o fotógrafo faz uma oferta generosa. A gente ressarce vocês no valor de R$5.000. 10 vezes o valor que o casal pagou pelas fotos. As condições, R$500 à vista e prestações de R$200. Essa proposta dá entre 22 ou 23 meses para ser cumprida. Wagner e Aide querem parcelas de R$500. Eu não tenho esse valor para te dar. Aí eu ofereço para você 6.000, só que mantendo para você a mensal de R$200. Aide recusa e se exalta. Nada do que ele pague, nem que se ele me desse R$200 mil agora à vista, nada vai voltar aquele dia. Em Macapá, a empresa de ônibus não fala em dinheiro, mas propõe uma reunião entre Fernando e os motoristas. Isso satisfaz o que o senhor deseja? Não, eu não estou vendo a boa vontade dele de chegar em um acordo. Ele quer R$6.500 de indenização. Em sucessivas propostas, a empresa se mostra irredutível. Poderíamos baixar esse valor, então, para um patamar de R$1.000? Nós podemos nos deslocar para qualquer lugar, mas o seu Fernando, ele tem uma deficiência clara e visível. Esse abalo moral dele é um abalo que a empresa deve levar em consideração. A conciliação termina sem acordo. Como nós não conseguimos alcançar a composição, o processo então seguirá. Anteontem, um mês depois da gravação, saiu a sentença. Fernando perdeu a causa porque não apresentou uma testemunha que sustentasse a alegação de que os ônibus da empresa não param no ponto. Cabe recurso. Deus me dá o conforto pro meu coração e vamos ver aonde é que vai dar. E em São Paulo, como anda a briga da noiva contra o fotógrafo? Eu vou fazer a vocês agora uma proposta do conciliador. Entrada de 500, mais 11 parcelas de R$400. E o restante, R$1.100, à vista, em maio do ano que vem. Total, R$6.000. Agora, a decisão é das partes. O casal finalmente aceita. O acordo é oficializado no Juizado Especial Civil de Itaquera, Guaianazes. Henrique sente que tirou um peso das costas. Parece que saiu o mundo de mim. Isso serviu de lição para que nunca mais ele faça isso com nenhuma noiva. Mudei tudo. Hoje eu tenho uma pessoa responsável só pela minha agenda. Vai ser um marco para mim e que eu vou tomar isso como se fosse um remédio amargo para não acontecer de novo.